Eric Dollard é um renomado engenheiro elétrico americano, especializado em pesquisas que envolvem magnetismo, eletromagnetismo e eletricidade. O engenheiro é discípulo do maior gênio da eletricidade, o extraordinário Nikola Tesla, sendo, portanto, considerado o único cientista no mundo com a capacidade para reproduzir alguns experimentos elétricos e científicos de Tesla. O Sol não tem nenhuma estrutura interna, é vazio. O Sol é apenas uma superfície, não há nada dentro. O Sol não está queimando nada, não há nenhuma fusão. O Sol é um transformador, não está queimando nada. É um conversor de energia de outra dimensão, sendo a luz e o calor processos residuais, afirma o cientista. Durante mais de 30 anos de experiências e pesquisas elétricas, Dollard teve 8 laboratórios queimados e destruídos misteriosamente. Dollard estudou o Sol durante 4 anos e realizou inúmeras experiências que comprovam que o Sol não é uma bola queimando no espaço. O engenheiro elétrico afirma que o Sol está a 6.000 quilômetros da Terra e não a 150 milhões de quilômetros, como afirma a pseudociência. A luz não viaja no vácuo do espaço e, portanto, o Sol está dentro da ionoplasma, afirma Dollard. O sistema cientificista afirma que o Sol é uma estrela no centro de um sistema planetário, um astro composto de hidrogênio e hélio que possui traços de outros elementos. Inclui-se nesta lista ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, cromo, neon e magnésio. Animações gráficas da NASA retratam o Sol como sendo uma bola de fogo queimando no espaço em um suposto processo de fusão nuclear ou hidrogênio se convertendo em hélio. No entanto, a ciência atual trabalha apenas com teorias hipotéticas e conjecturas intuitivas e fajutas para definir o Sol. A descrição científica do Sol por si só é contraditória. A possibilidade do Sol produzir oxigênio em sua composição superficial é totalmente inverossímil. Outra inverdade científica é de que o Sol possui uma grande força gravitacional que confinaria todo o sistema planetário à sua volta. Força gravitacional é outra baboseira científica e, portanto, não existe. A gravidade e nada é a mesma coisa. O que existe é a força magnética. O Sol seria composto de níquel, cromo, magnésio e ferro, e estes elementos seriam responsáveis pela verdadeira força magnética do Sol. A temperatura do Sol, segundo a pseudociência, é de 5.778 K, ou 15 milhões de graus Celsius. Não há como produzir um campo magnético com os elementos níquel, cromo, ferro e magnésio sob grandes temperaturas. Hidrogênio e hélio também não produzem magnetismo. O níquel, o ferro, o cromo e o magnésio perdem suas propriedades magnéticas quando submetidos a menos de 3.000 graus Celsius. Portanto, o Sol, como é definido pela pseudociência, jamais produziria um campo magnético que pudesse atrair outros corpos no espaço. Desta forma, nenhum planeta orbitaria o Sol ou seria atraído por sua força magnética. O Sol, como define a pseudociência, não é o centro do universo e não está atraindo nada no espaço. Força gravitacional é a mesma força que atrai poeira para uma tela de TV, ou seja, não exerce nenhuma força de grandeza. Para haver fusão nuclear na superfície do Sol e provocar a queima, seria necessário oxigênio. O oxigênio se produz de duas formas, pela fotossíntese e pela fotólise. Para haver fotossíntese, seria necessário plantas com clorofila e alguns tipos de algas na superfície do Sol.
A fotólise produz oxigênio proveniente da radiação ultravioleta, que entra na atmosplana e decompõe a água que existe na atmosplana e o óxido de azoto. Não há água para o Sol decompor em sua superfície ou em sua atmosfera. Na natureza do fogo, só haverá fogo quando houver combustão, e para que haja combustão, é necessário que ocorra uma combinação entre os elementos combustíveis, temperatura de ignição e o oxigênio do ar atmosférico, comburente. A combinação em proporções adequadas desses elementos produzirá um processo de desprendimento de calor e energia luminosa. Também não existe oxigênio no espaço que pudesse contribuir com a queima do Sol. O Sol da pseudociência é apenas mais uma das inúmeras falcatruas científicas que travestem a ciência contemporânea. Há um grande número de cientistas fugindo de debates e de discussões acerca do Sol, pois um grande número deles reconhece as inúmeras gambiarras científicas que foram construídas pela pseudociência para definir o Sol. Apenas a eletricidade explica a força magnética e a existência do Sol. O Sol não é maior que a Terra e nem está a 150 milhões de quilômetros da Terra. O Sol seria um pouco maior que a Lua. A Lua possui, segundo a ciência, 3.474 quilômetros de diâmetro. O Sol teria aproximadamente entre 5.000 a 6.000 quilômetros de diâmetro. Eric Dollard acredita que o Sol esteja entre 5.000 e 6.000 quilômetros de distância da Terra. Dollard afirma que a indução magnética produz luz, calor, energia, frequências eletromagnéticas e radiação. Essa seria a melhor explicação para definir o funcionamento do Sol dentro do sistema. O Sol possui um forte campo eletromagnético que capta frequências de energia da Terra e do espaço elétrico. Esta captação se define em um processo contínuo de indução magnética. Resumindo, o Sol capta a energia da Terra e de outra dimensionalidade no espaço e as converte em luz, frequências, radiação e calor. Sua flutuabilidade e confinamento dentro do sistema se dão em razão do intenso campo magnético da Terra e do eletromagnetismo existente no domo. Portanto, campo magnético da Terra é bem maior e mais intenso do que o campo magnético do Sol e da Lua. O universo está carregado de partículas elétricas e de filamentos que produzem campos eletromagnéticos. O Sol capta toda essa carga elétrica e frequencial que vem da Terra, do espaço e do domo. Para manter o equilíbrio deste sistema, o Sol atua como um gigantesco transformador, convertendo toda essa energia captada em luz, frequências, calor e radiação. Portanto, o Sol e também a Lua proporcionam uma extraordinária harmonia que mantém todo o equilíbrio de nosso sistema. Sem o Sol e sem a Lua, não haveria vida na Terra. Ondas eletromagnéticas irradiam frequências mínimas e altas. O Sol seria resultado de uma frequência vibracional irradiada a partir da Terra. Nikola Tesla acreditava que havia uma frequência específica com a qual a Terra era golpeada como um martelo. Tesla acreditava que a superfície da Terra vibrava com a frequência da eletricidade que era gerada a partir de processos eletromagnéticos, sendo a Terra uma grande bobina de Tesla. Esta frequência é muito intensa na Antártica, onde fenômenos de sonoluminência ocorrem diariamente. A Antártica seria o polo negativo da bateria Terra, onde toda a energia extra é liberada. O Sol seria resultado desta energia oscilatória de frequências altíssimas. O fenômeno Ball Lightning foi reproduzido em laboratório por Nikola Tesla em 1902. Outros cientistas tentaram reproduzir este fenômeno elétrico sem sucesso.
Este fenômeno elétrico é visto após grandes tempestades elétricas, onde muita energia é liberada no ar ou na atmosfera. Uma bola de raio flutua no espaço e some misteriosamente ao perder frequência. Este fenômeno pode estar ligado à existência de nosso Sol elétrico brilhando no espaço. Gases e energia elétrica constituem o plasma. A bola de Tesla usa o mesmo fundamento para funcionar e liberar raios de energia em seu interior. A combinação de gases e energia elétrica ou plasma é a mesma que explica a constituição do Sol elétrico. O Sol transforma a energia elétrica em ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas produzem frequências, fazendo que moléculas, partículas e outras substâncias vibrem intensamente. Esta vibração produz calor. Partindo desta premissa, podemos dizer que o Sol possui uma superfície fria, pois o calor seria irradiado a partir das frequências eletromagnéticas. Ao gerar frequências altíssimas, o Sol faz com que as moléculas, partículas e outras substâncias existentes na atmosfera vibrem e, desta forma, o calor é irradiado para a Terra. É desta forma que um forno micro-ondas funciona. O PhD em Engenharia Elétrica Don Scott, juntamente com outro PhD em Física e Engenharia Elétrica Michael Claret, dirigem o projeto Safira, que estuda o Sol elétrico. Ambos alegam que o Sol não é uma bola de hidrogênio em fusão no espaço e que o calor não é liberado pelo Sol, e sim gerados por meio das ondas eletromagnéticas que batem na mesosplana, estratosplana e finalmente na troposplana. O engenheiro e perito em telecomunicações de satélites José Alfonso Hernando Albedon também afirma que o Sol é frio e o calor é gerado pelas ondas eletromagnéticas que vibram na atmosfera. Uma prova de que o Sol é frio e não irradia calor é que quanto mais subimos na atmosfera e nos aproximamos do Sol, mais frio fica. Aviões a 6.000 pés registram temperaturas de menos de 5 graus abaixo de zero em seu exterior. Se o Sol fosse quente, a água não congelaria a 30 quilômetros de altura, mesmo estando próxima ao Sol. Experiências com balões meteorológicos comprovam que frascos com água levados ao espaço voltaram à Terra totalmente congelados. Acima de 6.000 pés, a temperatura cai drasticamente e, portanto, se o Sol irradiasse calor, torraríamos dentro dos aviões.